Celso Cardoso, primeiro, antes do clássico, você acha que o São Paulo tem risco de ser rebaixado? Olha, risco tem. Claro que tem. É o primeiro já fora da zona do rebaixamento. Tem muito campeonato pela frente, tá, Weber? Inclusive, Celso, se o Santos ganhar hoje, o São Paulo só vai ter mais vitória que o Sport no campeonato. Então, risco tem. A gente já viu, o Grêmio caiu 2, 3 anos atrás. Com o time que tinha, ninguém diria que o Grêmio cairia. Mas acontece que você entra na zona de rebaixamento uma vez, 2 vezes, 3, passa uma rodada, e não é a realidade desse clube. Ao Corinthians, o perrengue que o Corinthians passou no ano passado, escapou porque pro time grande tem mais pressão. Tem mais pressão. O Santos não aguentou. Aliás, o São Paulo já passou por isso também outras vezes. Uma vez quem salvou foi o Hernanes, que foi o efeito desequilíbrio. E então o São Paulo tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado. O Corinthians não caiu ano passado porque agiu na janela, contratou vários jogadores e o Corinthians mudou de patamar. Eu não vejo no São Paulo esse elenco fantástico que a diretoria vende. Não vejo, mas também não vejo o elenco para cair. A questão que pode fazer com que o São Paulo caia é o efeito psicológico de mergulhar numa situação desconfortável e essa pressão ir abalando a equipe. Mas, repito, risco tem, só que eu não acredito. O São Paulo, o Weber, ele pode jogar mais do que está jogando. Pode jogar muito mais do que está jogando. E no caso do Zubeldia, não tem desculpa, porque ele está há mais de um ano trabalhando no São Paulo. Há mais de um ano, então já era para ter uma cara. Já era para ter uma maneira de jogar. E não mudou tanto o time assim para que não consiga render. Então, pelo que a gente está vendo de rendimento do time, a responsabilidade do Zubeldia é muito grande. E risco maior de São Paulo cair, não, é dele cair. Só resta a diretoria ter coragem ou achar um nome ideal. Flertou com o Dorival, seria esse o nome, mas o Corinthians conseguiu fechar antes. Então vai ficar essa novela até o São Paulo observar alguém que de repente possa assumir no lugar do Zubeldia. E não deram tanto tempo para outros treinadores como estão dando para esse técnico argentino, rapaz. Nem o Rogério Ceni, ídolo da torcida, teve a mesma... a diretoria teve a mesma paciência com o Rogério. Os caras mandaram embora o Rogério. E olha o trabalho que o Rogério tá fazendo lá no Bahia. Tá indo bem no Bahia. Se você olhar o time do Bahia, quem é melhor, o Bahia ou o São Paulo em nomes? É lógico que é o São Paulo, mas olha lá onde tá o Bahia. Olha onde tá o Bahia na Libertadores da América. Por enquanto é líder do grupo. Mas não tiveram paciência nem com o Rogério Ceni. Agora com um cara que não tem currículo, é técnico pequeno demais para o São Paulo, estão deixando. E isso vai entrar na culpa do Casares, Júlio Blogueiro Casares, do Belmonte e do Muricy. Porque esse número absurdo de empates está colocando o São Paulo perto da zona do rebaixamento. E a Libertadores, já falei para vocês, na hora do mata-mata, que precisar de alguma coisa diferente, com essa pobreza tática aí do Zubeldia, vai dançar. Capretes, você acha que o São Paulo tem risco de ser rebaixado? A pergunta, o São Paulo corre risco de rebaixamento? Não, não corre. O São Paulo não vai ser rebaixado. Porém, ontem neste domingo ficou escancarado um time bem treinado, o Palmeiras, e um time sem padrão nenhum, o São Paulo. Ficou escancarado. Quem não viu que o São Paulo não tem treinador no clássico Choque Rei? Você olha assim, né? Nossa, Palmeiras 1-0, gol aos 50 do segundo tempo, gol que o VAR foi lá e validou. Parece que o São Paulo jogou de igual para igual. Jogou nada. São Paulo não tem nada. São Paulo é um arremedo de time. São Paulo é um time mal treinado, não precisa ter estudado na CBF para detectar se uma equipe tem padrão de jogo, se uma equipe é bem treinada ou não. São Paulo não é bem treinado. O que o Zubeldia faz? São Paulo não tem saída de bola. São Paulo não tem saída, construção de jogo. Pelo amor de Deus, um técnico do futebol amador, do futebol de várzea, faz uma saída, 3 zagueiros, 2 volantes, uma saída de que linha de 4 que seja em um volante ou 2 volantes para ter segurança. São Paulo não tem.
São Paulo não tem. Não adianta nada o Zubeldia fazer graça com o quarto árbitro, ficar dançando ali. Bobagem isso aí. São Paulino não se iluda. Não se iluda, tem que ver o time dentro de campo. O Zubeldia pode ser um cara extrovertido. Dane-se isso aí. Dane-se, o São Paulo está afundando. Toda vez que tem um jogo contra um time minimamente estruturado, o São Paulo não joga de igual para igual. Ele ganha das babas do boi ali. Ele ganha na Libertadores. Bonito pra caramba. No Paulistão, quando o bicho pega, o São Paulo não responde porque é um time mal treinado. Que esse clássico sirva para a diretoria perceber. Eu nem vou cobrar o Muricy, né? O Muricy não faz nada lá, o Weber. É uma figura decorativa. Porque se fizesse, eu duvido que ele aceitaria. Se ele tivesse voz ativa, o Muricy não gosta de interferir porque ele não gostava de interferência. Então pede pra sair. Tá fazendo o quê? Se ele não quer interferir. O que ele tá fazendo lá, o Muricy? Ele não tá vendo que o Zubeldia não consegue dar um padrão? Que o São Paulo é bomba, meu boi, é bola pra frente, seja o que Deus quiser? Então, desculpa, olha, o São Paulo pra mim não vai ser rebaixado, mas com o Zubeldia vai ser mais uma temporada jogada no lixo. E que é o que o São Paulo tem sido no futebol brasileiro, um coadjuvante, nada mais do que isso. O Gesualdo Santana tá falando aqui, São Paulo só na retranca, 1-0 não foi normal seria 4-0. O Bruno Fux perdeu 2 oportunidades, quase debaixo da trave, que o cara errou, né? Errou as bolas. É o nível do nosso futebol brasileiro que tá terrível, né? Prefiro um técnico calado e um time ganhando do que um fanfarrão e o time perdendo. Acabaram com o nosso São Paulo. Carlos Adriano Barbosa. Fernando Carvalho, a diferença do Palmeiras e São Paulo está refletido na tabela do brasileiro. Um na ponta de cima e outro chegando na... É isso daí. Mas o Torvano, se o Torvano tiver a entrevista ainda no Muricy, aí tem que recuperar isso daí. Porque o Muricy deu uma entrevista exclusiva ao Márcio Torvano aqui na 105 FM, afirmando, não, no dia a dia eu vejo lá, o trabalho é muito bom. Trabalho é muito bom aonde? Aonde é bom esse trabalho? No time que não ganha, Celso. Ganha Libertadores da América com essas porcarias. E Celso. O Capretes, curiosamente, ele falou algo no ar enquanto nós falávamos fora do ar, praticamente ao mesmo tempo. Ele falou, o São Paulo não tem saída de bola. E eu comentava contigo justamente, o São Paulo só tem ligação direta. Só tem ligação direta. É o chutão do Rafael buscando o André Silva, é o zagueiro chutando. O São Paulo não consegue trabalhar a bola pelo meio, não tem criatividade, não tem como criar. Você tem muitas vezes a escolha de um zagueiro para fazer o papel de um lateral. Você pode, se ele pudesse, colocaria 4 zagueiros. Aliás, ontem estava com 4 zagueiros mais o lateral. Então, não, isso aí, Celso, não é qualidade de jogador, não pode falar, não, o São Paulo claro tem jogador que não. Bom. Isso aí é esquema, é treino, é jogada, é padrão, isso aí é ideia de jogo. Exatamente. Então, o que eu digo, por exemplo, alguém pode achar, só para citar um nome, o Sampaoli louco, alucinado, mas com 3 meses de Santos, um Santos medíocre, ele conseguiu dar uma cara de time. Às vezes era exposto, porque ele trabalha o time de frente para trás, mas tem algo trabalhado. Fechar a casinha, Weber, qualquer treinador brasileiro faz. E ele faz por quê? Porque ele tem medo de perder o emprego. Então justifica-se, muitas vezes, eu não concordo, mas o cara fecha a casinha porque ele quer se manter no cargo. O que ele faz? Ou fechar a casinha para não perder. Quando você começou a contratar treinador estrangeiro, era com a ideia que o cara fosse mais ousado, resgatasse o que é o futebol brasileiro, no sentido de competitividade, de ofensividade. Mas é isso que a gente está vendo no São Paulo? Não. O Abel Ferreira, por exemplo, está sobrevivendo no Palmeiras, que está ganhando título. Mas para jogar dessa maneira, você não precisa de técnico estrangeiro. A gente tem um monte por aí. A começar pelo Celso Ruth. Pode resgatar o Celso Ruth e botar para trabalhar. O que precisa para fazer isso? Com todo respeito ao Celso Ruth, claro. Não, ele tira o Lucas Ferreira na ponta direita para colocar o Cédric lá, pô. E não é que o Cédric chega lá na linha de fundo, não. Ele fica mais pra marcar aqui, junto com o Ferrarese na lateral direita. Já falei aqui outro dia. Outro dia ele tirou o lateral esquerdo pra colocar o Sabino lá. Aí o São Paulo conseguiu terminar um jogo com o Ferrarese de um lado, Alan Franco, Juan e no outro lado o Sabino. 4 zagueiros, cara. Não é possível que ninguém lá dentro do São Paulo tá enxergando um negócio desse. 18, mas fique tranquilo. Tricas, Nutelas, Tinderianos. Quarta-feira, ganha do Libertad e vocês vão ficar felizes. Nossa, esse São Paulo é maravilhoso. Olha que primeira fase, recorde de pontos em primeira Weber, fase. Qual é o treinador mais identificado com a história do São Paulo por tudo que conquistou? Rogério Ceni. Não, e antes dele?
O Tele Santana. Tele. Consegue imaginar o Tele colocando 4 zagueiros? Nunca. Olha a fase Isso áurea não tem do São tempo, hein? Paulo, Isso- bicampeão de Libertadores, campeão do mundo, jogando o fim da bola, encantando o mundo E não com tem futebol tempo ofensivo. isso, Celso. Isso não é temporal, né? Não tem essa de falar que naquele tempo Não, futebol, claro que não. não. Nananina, não. Não venham com essas conversas, não. Porque os caras defendem isso Zubeldia, que é um negócio de louco por conta da Libertadores da América.